Boa noite, povo lindo. Como é que vocês estão? Que honra. Ó, diz a lenda que só aprova em concurso quem está com a câmera ligada. Quem já é meu aluno há um tempo sabe o quanto eu adoro essa troca de energia. E hoje eu sou 100% professora online. Então, a única oportunidade que eu tenho de ver vocês, de interagir, e não olhar apenas para uma câmera, é ver vocês, ver a carinha de vocês, compreendendo, se não entenderam, que se compreenderam, tá? Então, eu acabei de ver que só a Michele, a Regina, a Sheila, a Tassiana, a Ana Cássia, a Cintia, Isabela, a Ioná, a Luíse, Ana Paula, esses vão aprovar. Esses sim vão aprovar, tá? Tá? Então, ó, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje, precisa alinhar expectativas. O que é que a gente vai fazer hoje, tá? Oh, meu Deus, essas câmeras, pessoal, com essa qualidade, as câmeras estão cada vez de melhor qualidade. Aí fica mostrando as rugas da gente. Eu preferia ver quando a câmera era de melhor qualidade. Até para ver cicatriz. Vai para lá, menina. Mas tá alguma coisa errada. A pessoa tem mais ruga do que o normal, tá? Então, vamos lá. Na mentoria de hoje, o que é que a gente vai alinhar? Tá? Eu vou abrir espaço lá no final para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Tá? Vou estar aqui realmente disponível para vocês. Por que eu não abro espaço agora no começo? Porque tem muita coisa que eu vou explicar, né? Então, por exemplo, tem aluno que vai dizer, professora, eu estou com dúvida aqui, estou com dúvida acolá, estou com dúvida acolá, mas tem muita coisa que eu vou explicar do como é que você vai se preparar para esse concurso STM daqui para a prova, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês técnica de estudos, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter mais produtividade daqui para a prova, e se tiver alguns assuntos que você ainda não estudou, eu vou te mostrar como é que você vai fazer, tá bom? Aí lá no final, eu dou espaço para tirar as dúvidas, tá certo? Aí tem outra coisinha também. Qualquer pessoa que tiver com algum probleminha, Giovana, eu não estou acessando, Giovana, eu não achei tal aula, eu não achei tal material, veja com o pessoal do suporte, né? Porque, só para vocês terem noção, a gente tem muitos alunos. Eu fico o tempo todo olhando para cá, porque vocês estão desse lado, tá? O meu monitor com vocês está aqui e a minha câmera está aqui. Então, olha só, às vezes, o aluno diz assim, professor, eu não achei tal material. Aí tem o pessoal do suporte, tá certo? Eu não tenho a mínima condição de hoje tentar localizar materiais para vocês. Nem hoje, nem nunca, tá? Eu estou aqui sempre disponível para tirar dúvidas de técnica de estudos, porque eu não consigo dar conta. Concorda? Estamos alinhados aí? Sim? Concorda que hoje a gente deve focar na sua aprovação e não em questão de outras coisinhas? Tá bom? Sim? Fala, meu Deus, tem uma legenda aqui que está aparecendo. Oh, doido. Tá? Eu vou apagar. Está vindo a legenda em português. Está misturado. Tá? Em inglês, sei lá o que é que está vindo. Tá? Vou colocar aqui, português. Pessoal do suporte tem uma legenda. Essa legenda está passando para todos vocês também ou não? Ou só para mim? Uma letrinha embaixo? Só para mim? Ah, bom. Então deixa. Então tá certo, não tem problema não. Se eu não estiver atrapalhando vocês, não tem problema. Tá bom? Vamos dizendo logo de qual cidade vocês estão falando? Tá? Vamos dizendo logo de qual cidade vocês estão falando, tá? Jorge, no finalzinho da... Não tem problema não. Se não estiver atrapalhando os alunos, não tem problema não, viu? Ó, tem gente do Rio de Janeiro, Maceió, Brasília, Fortaleza, Belém, tá? Recife. Ai, que top. Jorge, no finalzinho da aula, eu abro espaço para tirar dúvida. Pode ser, meu amigo? Para que a gente possa avançar, porque pode ser que alguma dúvida sua seja, na verdade, uma coisa que eu vou explicar. Tá certo? Sim? Podemos começar? Pois vamos aqui. Olha só. O que é que a gente vai fazer hoje? Tá? Há alguns anos, eu era professora do presencial na época, tá? E aí, há alguns anos, me chamava muita atenção quando tinha algum aluno que ficava 5 anos estudando e não aprovava. Ficava 4 anos estudando e não aprovava. Me chamava muita atenção também que, às vezes, o aluno assistia várias vezes o mesmo curso presencial, porque a gente viu o aluno em sala, né? E eu, rapaz, tinha uma coisa errada. Eu comecei a conversar. Como era presencial, aí eu me sentava na mesa da cantina, do cursinho, e eu começava a conversar e perguntar como é que o aluno estudava. Foi unânime. Foi unânime, não é nem unânime não, mas a maioria, eu posso falar assim, mais de 90% das pessoas que conversaram comigo tinham erros nos estudos. Porque é um probleminha, né? Ninguém nos ensina a estudar. Geralmente, o que é que acontece? É conteúdo, 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 né? Desde a escola, ninguém ensina você a estudar na escola. Geralmente perguntam assim,
E aí, estudou? Né? E aí, estudou? Não, e não é assim. Existem técnicas. Então, existe uma maneira de você estudar no começo, existe uma maneira de estudar no início, no intermediário, e existe uma maneira de estudar quando falta um pouco mais de 30 dias para a prova, que é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai focar 100% no STM. E aqui não é, pessoal, dá para conciliar isso? Não. O objetivo aqui é focar 100% no STM e que você aprove nesse concurso. E as técnicas que eu vou te mostrar hoje, você já consegue implementar hoje mesmo. Tá certo? Então, hoje mesmo você consegue implementar essas técnicas e você vai perceber que daqui a 4, 5 dias, o seu nível de aprendizado vai estar maior, tá bom? Então, eu vou ensinar você como você vai fazer um resumo e um mapa mental através das questões e como é que você vai estudar através das questões. É isso que a gente vai focar hoje. Estamos alinhados nisso? Tá todo mundo consciente? Gostou dessa ideia da gente focar 100% na STM, daqui para a prova com técnica de estudos? Sim? Posso continuar? Tá? Estamos alinhados? Perfeito. Pode escrever no chat também, tá certo? Vamos com tudo, né? Pois bem. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem. Você escolheu estudar para o STM e para o cargo de técnico administrativo, analista com formação em administração. Pessoal, isso é área administrativa. E quando você estuda para uma área, você não concorre só para aquele concurso. Às vezes a galera diz assim, mas são apenas tantas vagas. Para aquele concurso. Mas você estudando para o STM, ele vai te dar conhecimento para a Polícia Federal, agente administrativo. Você vai estudar para outros concursos, para outros tribunais de técnica administrativa, analista administrativo. Você vai ter conhecimento para concursos de universidades. Tudo que você está estudando em português, direito constitucional, direito administrativo, administração, gestão de pessoas, arquivologia, você vai aproveitar para outros concursos. Só que você tem que escolher uma área, tá? Por exemplo, hoje, foi assinado o contrato com a banca Sebrasp e com a Polícia Federal, agente administrativo. Giovana, eu posso, depois do STM, focar para esse concurso? Claro que pode. Você vai aproveitar 90% do conteúdo. Então, o que você não pode é estudar para banco e STM. Estudar para Polícia Militar e STM, tá? Então, sim, você vai conseguir aproveitar tudo isso. E eu quero que aconteça com você o que aconteceu com nossa amiga, a nossa aluna Camila, tá? A Camila, ela tomou a decisão de escolher a área administrativa. E em um ano aprovou em 6 concursos com a gente. No último concurso, ela fez a prova para a CEPLAG, tá? E ela aprovou em 3º lugar para analista. Remuneração inicial, pessoal, daqui, R$19 mil. Só que antes disso, ela tinha aprovado para a Prefeitura Municipal, em 1º lugar, para analista administrativo deve ser em 5º lugar, para administrador em 2º lugar, para o TJ Rio Grande do Norte e para o TJ Ceará. Esses 3 concursos, Prefeitura de Horizonte e Universidade Federal Rural do Semiárido, eram concursos de R$5 mil. TJ Ceará e TJ Rio Grande do Norte, concursos de R$12 mil. E agora o último que ela aprovou foi o quê? De analista e ficou em 3º lugar. Mas sabe uma coisa que ela fez e muita gente erra? Ela não parou. Depois da prova do STM, você vai descontar na segunda e na terça. Quando você fizer a prova, você me envia a prova com o gabarito no meu e-mail, giovanacarranza@gmail.com, e eu vou analisar para ver se cabe recurso nas questões, tá? Mas você vai descansar segunda e terça. Quarta você retoma, porque todo o teu conhecimento está ali fresquinho. Giovana, mas eu me decepcionei. Esqueça. Errou, continua. Então, o que é que a Camila fez? Nesse ano, ela estudou com técnicas corretas e não parou. Então, você tem que se comprometer comigo, que mesmo após a prova do STM, você vai continuar estudando corretamente, com estudativo, revisões, cronogramas, com disciplina, estudando de segunda a sábado. Você se compromete comigo que a gente não vai ficar apenas no STM, que depois do STM você vai continuar estudando? Você se compromete e você só vai parar quando você se tornar servidor público? Quem está comprometido aí vai escrevendo sim ou não. Se não, Giovana, não quero mais te ver do STM. Pode dizer, não quero mais te ver. Tá certo? Então, você vai justamente evoluindo. Ninguém tenta uma vez e para, tá? Por exemplo, eu já fui servidor público do Ministério de Relações Exteriores durante 8 anos, tá? Depois eu me transformei em empresária. Eu não tento uma vez e paro, espero para ver se dá certo. É tentando todo dia, tá? E concurso não é diferente, é tentando todo dia, até você conseguir a sua aprovação. Justamente, o segredo é não parar. Você já imaginou? Desistir na opção de gabarito, por isso que é nosso lema. A mesma coisa que aconteceu com a Gisele. Inclusive, quando foi na terça-feira, a Gisele me mandou o termo de posse dela. Eu até mostrei para a turma que eu estava ao vivo. E ela aprovou em 7 concursos também estudando com a gente. E todos sempre na área administrativa. Então, se elas conseguiram, você também consegue, tá? E a Gisele, com filho pequeno, 2 filhos, na verdade,
tá? Trabalhava, estudava e ela conseguiu também a aprovação dela, tá? Então, o que é que a gente tem aqui para o STM? O STM, a banca é Sebrasp. Galera, eu amo de paixão. Quem fala mal de Sebrasp é porque ainda não fez concurso com outras bancas, tá? Tudo bem, uma errada não uma certa, mas é para tipo o teu concorrente, tá? E aí, se tiver você algumas questões que você não sabe de jeito nenhum, deixa em branco umas 10 estourando, mas é aquela questão que você não sabe de jeito nenhum. Você pode fazer isso, tá certo? Deixar umas 10 questões em branco para você não chutar errado, tá? E aí você sair prejudicado, tá bom? Bom, eu errei a data, foi? É dia 1º, é? É verdade, dia 8 é o FRN. Tem razão. O FRN é dia 8. Esse aqui é dia 1º. Tem razão. Obrigada, tá certo? Muito bem, tá? A Marisa disse que depois de alguns meses estudando, já passa dos 80%. Top das galáxias, tá? Olha só, a tua prova, ela é composta por 50 questões de conhecimentos gerais e 70 questões de conhecimentos específicos, tá? Tem muito aluno que pergunta, professor, eu conheço por conhecimentos específicos, eu conheço por conhecimentos gerais? Pessoal, o peso das questões é o mesmo. Então, Giovana, eu faria o seguinte, eu iria de frente para o final, para não ficar folheando. E, ó, já aconteceu com o aluno de ir atrás de uma matéria, depois ficar caçando as matérias dentro da prova, aí o tempo que ele ficava perdendo caçando foram necessários depois no final. E aconteceu de ele esquecer de marcar alguns blocos de questões. Então, tu imagina. Então, como cada questão praticamente é o mesmo peso, eu iria desde o começo até o final, tá certo? Essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? E o que é que você deve fazer daqui para a prova, tá? Não adianta agora, neste exato momento, você ficar assistindo videoaulas teóricas longas. Você tem que focar em questões, tá? E existem 2 blocos de questões, tá? As questões de fixação e as questões da banca, tá? Quando você fala de questões de fixação, são aquelas questões que é para fixar o conteúdo e auxiliar na memorização. E as questões da banca, Sebrasp, é para você conhecer a abordagem dela. Por que é que eu gosto muito do Sebrasp? Teve alguém aqui que esteve com a gente estudando no TRE, que fez um concurso do TRE, que foi em dezembro? Alguém estava aqui com a gente no TRE? Galera, 100% da prova estava sendo vista, tá certo? 100% da prova foi vista. Por quê? Porque como o Sebrasp tem um banco de questões grande, a gente sabe o que é que ela cobra. Quando a banca não tem muitas questões, ela aparece com assuntos surpresa. Sebrasp não aparece com assuntos surpresa, porque como existe um banco de questões, a gente consegue saber muito mais. Eu consigo preparar um aluno para Sebrasp muito melhor do que uma banca de um determinado município. Porque às vezes aquela banca daquele município tem 30 questões, 100 questões. E aí, como é que a gente vai saber exatamente o que é que a banca cobra? Ou se ela nunca fez concurso? Ou se ela só fez 2 concursos? Tá? Legal, Jorge, é legal, Daniela. Então, tudo a gente viu bem direitinho, porque a banca Sebrasp, a gente conhece o trabalho dela. Inclusive, só para vocês terem noção, em 2012, Sebrasp, na época era CESP, ela me convidou para fazer parte do grupo de professores que elaboram as questões, tá? Só que para mim, financeiramente, não era viável, porque para eu poder participar dessa banca organizadora, eu não podia dar aula para concurso, e financeiramente, para mim, era muito melhor. Então, eles sabem da existência da gente, tá? Isso foi em 2012, tu imagina? Eles já sabiam, tá certo? Da nossa existência, então você está em boas mãos, tá? E se você está me conhecendo agora, eu vou te mostrar e deixa eu me orgulhar um pouco do que eu faço, tá? Se você está me conhecendo agora, eu sou a professora Giovana Carranza e eu já fui referência bibliográfica em mais de 39 concursos, tá? Não existem muitos professores que já foram referência bibliográficas. Eu tenho 3 livros publicados, tá? Além disso, eu já fui até justificativa de questão. A resposta à questão 36, em Construir da Carranza, a resposta à questão 31, em Construir da Carranza. E eu já fui até enunciado de questão. Então, observe que logo, logo é a sua foto que vai estar aqui. Porque para concurso da área administrativa não tem para ninguém. Nós somos o curso que mais aprova pessoas na área administrativa. Tanto para nível médio quanto nível superior. Seja técnica administrativa, analista administrativa, agente administrativo, técnico judiciário, área administrativa, a gente é o que mais aprova. Tá? E eu queria começar conscientizando vocês com uma coisinha aqui.
tá? Vocês viram como eu me amostrei? Vocês viram que eu me amostrei? Ah, eu sou referência bibliográfica. Mas a gente tem que ter orgulho do nosso trabalho, pessoal. A gente tem que ter orgulho mesmo. Cadê a imagem de vocês? Eu estou vendo poucos de vocês. Só vai aprovar uma galerinha, viu? Não vai aprovar todo mundo, não, é? Eu quero a imagem, hein? Para quem chegou agora, diz a lenda que só aprova quem estiver com a câmera ligada. Tá, agora sim, a Isolamar vai aprovar, tá? A Cintia disse que recebe. Perfeito. Ó, tu tá vendo aqui R$ 300, né? Eu quero fazer uma conta para você parar de procrastinar. E depois da prova da STM, tu vai continuar estudando e não vai esperar o resultado. Você vai continuar estudando, você vai aprovar, mas você não vai esperar o resultado para continuar estudando, tá? Então, olha só. Se eu te desse R$ 300 agora e te desse um isqueiro, você tacaria fogo nesses R$ 300? Me responda aí. Você que está no chat, você tacaria? Domingos, você tacaria fogo nesses R$ 300, Domingo? Se eu desse para você agora, você pegaria um isqueiro? Tâmia, você tacaria fogo? A Daniela disse que jamais, tá? Regina, você tacaria fogo? Jamais. Se eu disser para vocês que vocês fazem isso há muitos anos, vocês estão tacando fogo em dinheiro. Como assim, Giovanna? Eu não sou doido, só que tacar fogo é doido. Pô, vamos lá. Vamos pensar na primeira vez que você teve a ideia de se tornar servidor público. Desde a primeira vez que você pensou. Se dessa primeira vez você tivesse tomado a decisão de estudar corretamente, não procrastinar, ter um conteúdo objetivo, ter técnica de estudos, há quantos anos você já deveria ter sido servidor público? Escreve aí. Olha que pergunta difícil. Se desde a primeira vez que você teve a ideia, você já teria começado a estudar corretamente, tá? Há quantos anos você já deveria ter sido servidor público? A Tassiana disse que desde 2002. Ou seja, está falando de 23 anos, né, Tassiana? A Ana Paula está dizendo 2021, 4 anos. A Regina está falando 20 anos, tá? Quero mais dados, quero mais dados. A Marisa diz que há 12 anos, desde 2013, tá? A Liana diz que desde 2018, ou seja, 7 anos. Há 5 anos, 7 anos, 10 anos, tá? Vamos fazer os cálculos. Digamos que você já tivesse aprovado, tá? No concurso de técnico do STM, que a remuneração é de R$ 9.000, tá certo? É de R$ 9.000. E vamos fazer uma conta por cima. Em um ano, se a gente pegar 13º salário, os 12 meses, vezes R$ 9.000, em um ano, você deixou de ganhar R$ 117.000. Alguns colocaram 30 anos, 10 anos, 20 anos, um ano, 15 anos. Eu vou colocar uma média. Eu vou colocar 5 anos. Em 5 anos, se você já tivesse se tornado servidor e tivesse ganhado o dinheiro, o salário de técnico, você deixou de ganhar R$ 585.000. Em 5 anos, você queimou R$ 585 se você não tivesse procrastinado. Dói isso? Dói isso? Agora, se fosse para analista a remuneração é de R$ 15.000, tá? Por ano, você já deixa de ganhar R$ 195.000. Isso a gente está colocando remuneração inicial, tá? Em 5 anos, você deixou de ganhar praticamente R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Aí eu te pergunto, dói ou não dói saber? Você tá ou não tá queimando dinheiro? Me diga aí. Você já parou para pensar dessa maneira? Vai escrevendo no chat aí. Você já parou para pensar que sim, você está queimando dinheiro? Se em 5 anos você já tivesse aprovado no concurso para analista, tu já teria ganhado R$ 1 milhão, tá? Então, dói. Então, muitas vezes, você não toma uma decisão de estudar corretamente porque você simplesmente não tem consciência e clareza do tempo que você está perdendo, tá? Fora o dinheiro que se gastou com o concurso, né? Ou seja, além de você não ganhar, ainda você gastou muito mais, tá? Então, bora aqui. A Rafaela foi um caso desse, tá? A Rafaela ficou 10 anos estudando para poder aprovar no primeiro concurso. Então, quem já está estudando há muito tempo, se você está estudando há 4 anos e nunca aprovou, você está estudando errado, tá? E se você está começando agora, não cometa o erro que muita gente faz. A Rafaela, ela passou 10 anos estudando errado para poder começar a estudar corretamente e poder aprovar. Olha o Everton, ele aprovou em vários concursos. E o último dele, ele aprovou em 3º lugar para o TRT8. O Everton já está ganhando mais de R$ 18.000 como analista. Tá? Então, ele deu um giro de 180 graus. Mas ele tomou a decisão de estudar corretamente. Então, vamos ver aqui como é que se faz, tá? Como é que se faz, tá?
Dói muito dizendo para o meu filho. Pois é, Maria Modesto, tá? Vamos aprender aqui como é que você vai fazer resumos e como é que você vai fazer mapas mentais através das questões, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês um cronograma de estudos também, só de questões, tá certo? Eu vou explicar para vocês um cronograma de estudos só de questões. E eu vou te explicar como é que você vai fazer resumo e mapas mentais. Vamos começar com o mapa mental, tá? Vamos começar com o mapa mental, mas eu quero mostrar para você como se estuda através de questões, tá? Topam comigo? Estudar através de questões agora? Como é que você vai fazer daqui para a prova? Então, eu vou explicar como é que você vai estudar e depois vou te mostrar um programa que você vai implementar, que em 30 dias você vai conseguir ver todo o conteúdo. Tá certo? Tá? Bora? Bora sim? Top das galáxias? Perfeito. Então, vamos aqui. Eu trouxe para vocês só questões atualizadíssimas, Sebrasp, tá? Aí, a primeira questão disse o seguinte, ó. Os documentos de valor permanente, eu não vou só resolver questões, eu vou explicar como é que você vai estudar, tá bom? Os documentos de valor permanente no arquivo são inalienáveis e imprescritíveis. Primeiro, daqui para a prova, você não tem que fazer questões sozinho. Você tem que assistir videoaulas de questões primeiro. Então, digamos que eu estou resolvendo essa questão e eu digo, ó, pessoal, os documentos de valor permanente no arquivo são inalienáveis e imprescritíveis. E aí, o professor, durante a explicação da questão, não explica a teoria, aí eu vou dizer, ó, pessoal, os documentos, eles têm valor primário e valor secundário. Valor primário é o valor que está na fase corrente, na fase intermediária. Valor secundário é quando o documento está na fase permanente. Uma vez o documento adquirindo valor secundário, ele nunca mais poderá ser eliminado. Ele não vai mais prescrever. Por quê? Um documento de valor permanente, ele é imprescritível porque ele tem caráter histórico, cultural, e nada deixa de ser história. Pronto, essa vai ser a explicação. Então, significa que a questãozinha está verdadeira. Você não vai pegar esse parágrafo e copiar. Você vai fazer uma síntese do que eu expliquei. Aí você escreve sua canetinha. Enquanto você está assistindo a videoaula, você escreve valor primário, corrente, intermediário, valor secundário, fase permanente. Nunca eliminado. Acabou. Você está percebendo a síntese? Porque o objetivo do resumo é apenas que ele sirva de gatilho mental para quando você lê, você lembrar. Inclusive, durante a explicação, eu geralmente aprofundo. E aí eu digo o seguinte, o valor primário, ele tem valor administrativo, fiscal e legal. Aí eu não deixei espaço, mas você deixaria. Administrativo, ó, fiscal e legal. O valor secundário tem o valor histórico, informativo e probatório. E eu ainda na explicação posso dizer, e os valores primários, o prazo de guarda e a destinação final são estabelecidos na tabela de temporalidade. Aí você acrescenta nos seus resumos, ó. Tabela de temporalidade. Prazo de guarda e destinação final. Aí, na explicação, eu digo, o prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente e intermediária. Eu boto corrente mais intermediária. Destinação final, fase permanente. Observe que você está pegando uma página inteira e sintetizando. Então, você está aprendendo teoria através das questões. E quando a gente resolve questões, quando faltam poucas semanas para a prova, você está implementando algo que tem um resultado altíssimo, que a gente chama de estudo reverso. Aqueles assuntos que você já estudou, você está revisando. E tem assuntos que você não estudou e que você vai aprender através das questões. Por que eu sempre aconselho você não pegar e fazer questões sozinho, e sim assistir videoaulas de questões? Porque é comum, por exemplo, aqui no nosso curso, a orientação, eu falo pessoalmente com todos os professores. Eles têm que selecionar questões que têm mais chance de serem cobrados. Os editais, eles são muito extensos. Então, a gente tem que trabalhar com a probabilidade do risco. Aquele princípio 80-20. 80% das questões vão estar na menor parte dos conteúdos. Então, os professores, eles fazem uma análise estatística do que é mais cobrado. Por exemplo, tem uma questão, tem um assunto que
Eu desde 2008 que eu sou professora, né? Então, sempre que faz 17 anos, né? Então, tem um assunto que na minha vida toda eu só vi uma questão de concurso desse assunto. Tu realmente acha que eu explico esse assunto para vocês? Eu explico, né, pessoal? Não tem lógica explicar. Se eu só vi uma vez, então eu foco naquilo que é mais cobrado. Por isso que os alunos, eles, professor, eu escutei a sua voz na hora da prova. Então, enquanto você assiste a videoaula de questões que os professores selecionam criteriosamente, você faz esse resumo. Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Gostaram dessa dica aqui inicial? Sim? Tá valendo? Tá valendo? Não é transcrição, é só palavrinhas-chave, tá? Tá valendo a pena? Sim? Sim, top? Pronto. Vamos para outra questão, né? Porque você vai aprendendo através dessas questões. E esses seus resumos são folhas em branco ou no caderno, tá? Vocês vão me dizendo, tá? Se tá valendo a pena, se não tá valendo a pena. Meu objetivo, pessoal, a gente aqui no Carranza Curso, a nossa missão é ajudar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. E a nossa visão é impactar a vida de 250 mil alunos até 2030, tá? Então, realmente, a gente quer que você tenha o melhor resultado. Vamos para outra questão, né? A outra questão diz o seguinte: a seleção antecipada, ou seja, a separação após a digitalização dos documentos de valor permanentes, daqueles passíveis de eliminação, deve ocorrer apenas em caráter excepcional. Se você fizer essa questão sozinho, você vai dizer o seguinte: não, nenhum documento na fase permanente pode ser eliminado. É verdade. Mas se você assiste a explicação, eu vou te dizer: quando há um processo errado de recolhimento, quando há um processo errado de digitalização, na exceção, um documento poderá ser eliminado na fase permanente. Mas é a exceção. Aí você coloca assim: permanente. Regra geral, nunca eliminado. Apenas quando for a exceção. Porque o documento, ele passa da fase corrente para intermediária e permanente. A regra geral é, se ele foi transferido para a fase intermediária, ele não pode voltar. Essa é a regra geral, tá? Giovana, mas quando ele é usado? Não, ele continua na fase intermediária. Ele é usado, emprestado e ele volta. A diferença é que o corrente é um documento muito utilizado, né? Ele tem valor administrativo, fiscal e legal, assim como o intermediário. A diferença é que o corrente é utilizado no dia a dia. Então, por exemplo, tua certidão de casamento, tua certidão de casamento, você não usa no dia a dia, então ele está no intermediário, mas ele tem valor legal. A tua carteira de identidade tem valor legal, mas você usa no dia a dia. Então, a tua carteira de identidade está na fase corrente e a tua certidão de casamento está na fase intermediária. Pronto. Tá certo? Então, a gente tem isso aqui. A regra geral é, se o documento foi transferido, ele não volta. Mas se por acaso foi transferido errado, pode surgir a necessidade de voltar. Então, isso é a exceção. E isso foi cobrado em concurso. Tá certo? Isso foi cobrado em concurso. Ficou claro aí? Sim? Então, e aí, na hora da explicação, eu digo, ó, o documento, quando passa da fase corrente para intermediária, é transferência. Quando ele passa da corrente para a permanente ou da intermediária para a permanente, é recolhimento. Aí você bota esse esqueminha no seu resumo. Então, você pegou um texto gigantesco e você sintetizou em poucas palavras. Então, digamos que hoje você assistiu 5 videoaulas de questões e você fez seus resumos. Amanhã, antes de continuar de onde você parou, você vai revisar o que você estudou no dia anterior. E essa revisão, essa repetição vai te ajudar na fixação. Então, você tem que assistir o máximo de videoaulas de questões e depois refazer as questões 2 vezes. Uma vez uma aluna me disse assim: professora, mas eu tenho a impressão que quando eu refaço, eu memorizei. Ei, minha amiga, o objetivo não é esse, não. O objetivo não é memorizar para que no dia da prova você possa lembrar daquele assunto, tá? Para que você possa lembrar daquele assunto, para que você possa acertar, tá? Ficou clara essa questãozinha aqui? Sim? Posso continuar? Posso continuar? Pode? Pode, né? Então, vamos continuar aqui, tá? Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão, ela está dizendo o seguinte, olha só. O prazo de eliminação de documentos deve estar fixado na tabela de temporalidade de documentos? Verdade, tá? A tabela de... Aí eu vou dizer como professor, ó. Deixa eu voltar para cá. Aí eu vou dizer, pessoal, a tabela... Peraí. Um minutinho. A tabela
de temporalidade, ela é um documento que é elaborado por uma comissão, autorizado pela autoridade competente, e ele estabelece o prazo de guarda e a destinação final. O prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente intermediária, a destinação final, se o documento é eliminado ou recolhido. Aí como é que você vai sintetizar isso? Foi um parágrafo inteiro, você não vai transcrever. Aí você coloca tabela, temporalidade. Prazo de guarda, destinação final. Prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente, mais o tempo que o documento fica na fase intermediária. E a destinação final, se é eliminação e recolhimento. Deixa eu perguntar para vocês. Quando você está, tá? Quando você está, tá? A segunda questão, ela estava certa, tá? Ela estava certa. Quando você está estudando através de questões, você faz anotação, estuda em um lugar só, ou você fica dispersando? Porque essa é outra coisa que você tem que fazer. Todos os seus resumos têm que estar juntos. Você não pode anotar na parede, não pode anotar no PDF, não pode anotar dentro da plataforma, não pode anotar no papelzinho, porque na hora de fazer os resumos, tu não vai lembrar onde estão as tuas anotações, então tu tem que resumir tudo em um lugar só. Ou um caderno, ou uma pasta com folhas em branco, e claro, todas as disciplinas, todos os assuntos da mesma disciplina juntos, né? Um para português, outro para direito constitucional, outro para direito administrativo, tá? E aí, esses resumos, a Tassiana que faz no tablet. Cada um vê o que gosta, tá? Minha filha também gosta de tablet, eu gosto mais de físico. Tá? Eu gosto mais de físico, pelo armazenamento. Mas isso aí não vai fazer diferença nenhuma na sua aprovação, tá? Muito bem. Então, ó, e toda vez que você não pode, eu não abro mão, ó. Todos os meus alunos que aprovaram, eles dizem, professora, é incrível como essa técnica é simples e é rápida para resultado. Eu não abro mão de você fazer resumos. Às vezes o aluno tem a ligeira impressão que ele perde tempo ao fazer resumos. Você perde tempo ao só assistir videoaulas sem resumir. Quando você só assiste videoaulas, você fixa 50% do que você aprendeu. Então, das 10 aulas, você aprende 5. Já aconteceu de você assistir muita videoaula, estudar muito, e na hora de fazer questões você papoca? Já aconteceu? Aconteceu isso com algum de vocês? Na hora de fazer questões daquela disciplina, você termina errando muito? Escreve aí no chat, só para eu saber. Vocês erram muito ou não? Quando vocês começam a escrever no chat. Sim? Errem muito, tá? Se isso conseguir aumentar a tua concentração, Domingos, não tem problema nenhum, tá? Tá? Erra muito. Então, é porque você não é para fazer questões sozinho. Fazer questões sozinha lá na frente, você tem que assistir videoaulas de questões, porque ainda tem muito assunto que você não viu. Vai ter muitos assuntos que você vai aprender através da resolução de questões, você vai compreender como é que é cobrado, tá? Então, o erro é você assistir videoaulas sem fazer seus resumos. Então, você não fixa tudo, porque as revisões devem ser feitas através desses resumos, tá? Então, é essencial que você, ao assistir videoaulas, tanto teóricas quanto de questões, você faça os seus resumos, tá? Então, daqui para a prova, foca em questões. Eu ainda tenho muitas coisas para explicar, tá? Você vai focar em questões. Aí, digamos que tem um assunto que não entra de jeito nenhum. Dá tempo de você ir para a videoaula teórica ainda. Professora, licitação ainda não dá. Dá tempo de você ir para a aula teórica ainda, porque ainda falta um mês para a prova, tá? Pouco mais de um mês, na verdade, tá? Imagina isso que só assistia videoaulas e nada de exercício, tá? O estudo reverso com resumos ajuda demais, Marisa, tá? Ó, para quem chegou um pouquinho atrasado, eu vou dar toda a oportunidade de vocês tirarem suas dúvidas, mas no finalzinho, tá? Porque eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para explicar, pode ser que alguma coisa eu já explique e já tire sua dúvida, tá certo? Tá valendo a pena? Excelente, viu, Domingos? Esse discutir com você no espelho é dar aula. A gente aprende muito mais quando a gente dá aula e faz resumos. Posso continuar? Ficou claro aqui? Então, essa questãozinha aqui, ó, ela vai estar o quê? Ela está verdadeira. Não é isso? Verdadeira. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: já é uma questão de gestão de pessoas. Tá? Olha o tamanho dessa questão, né? Diz assim, ó. A Ana Paula diz que faz resumo, mas fica muito grande. Como é que você faz para ser mais objetivo? Ana Paula, é justamente o que eu estou fazendo agora. Justamente o que eu estou fazendo agora é te mostrando como é que você vai fazer resumos, independentemente de ser questões ou teoria. São palavras-chave. Você não vai escrever frases completas, você não vai usar preposições, você vai fazer exatamente do jeito que eu estou explicando agora. Tá? Ficou claro? Vamos embora? Sim?
Mas vamos continuar, se você não pegou a técnica ainda, vai pegar ainda, tá? Então, vamos lá. Espera aí um minutinho. Eu tô com uma crise de tosse enorme, já faz uma semana, tá? Então, vamos lá. No modelo de liderança transformacional, os colaboradores devem possuir autonomia para tomar decisões, uma vez que nesse modelo deve haver um vínculo de confiança entre líderes e subordinados, e todos devem devidamente capacitados para exercer suas respectivas funções. Como professor, o que é que eu faço? Eu explico parte por parte. No modelo de liderança transformacional, e aí a professora diz, né, a liderança transformacional é um exemplo de liderança situacional. Existem 3 modelos de teoria de liderança: traços na personalidade, estilos de liderança e liderança situacional. A teoria dos traços na personalidade explica a liderança através de características natas, características que o indivíduo tem que ter para ser um líder. Os estilos de liderança mais comuns são o autocrático, democrático e liberal. E a liderança situacional afirma que não há uma única maneira de administrar, vai depender da situação. E a liderança transformacional é diferente da transacional. Na transacional há uma troca, uma transação entre esforço e recompensa. E na transformacional eu vou transformar os objetivos da empresa nos objetivos do indivíduo, dando mais autonomia, gestão participativa, aumentando seu comprometimento. Olha que explicação longa. Você está vendo que explicação longa, tá certo? Aí como é que você anota tudo isso, pelo amor de Deus? Você vai anotar tudo isso? Aí você vai, durante a aula, aí você bota teorias de liderança. Eu falei que existiam 3 tipos de teorias de liderança, lembra? Aí você coloca, primeiro, traços na personalidade. Aí eu falei que eram características, personalidade, que eram características natas do indivíduo e inatas. Então você coloca características natas. Ó, natas e natas é a mesma coisa, tá? É nascer com. Segundo grupo, estilos de liderança. E aí a gente falou liderança autocrática, democrática e liberal. E o terceiro grupo, liderança situacional. E aí, o que foi que eu disse? Na liderança situacional, não há uma única maneira de administrar. Vai depender do líder, do liderado, da situação. E na liderança situacional, a transacional é uma transação de esforço por recompensa. Transação. Aí você faz, ó. Transformacional, aí você continua. Transforma os objetivos da empresa nos objetivos do indivíduo, dando mais autonomia. Olha que sintetizado. Você precisa copiar aquele texto todo? Isso aqui vai servir de gatilho para o seu cérebro, para quando você for ler o resumo de novo, você vai lembrar tudo exatamente do jeito que eu falei. Tem lógica para você? Tem lógica? Digam aí. Tá? Tem lógica para vocês? Tem lógica? Sim? Tá valendo a pena a aula de hoje? Tá valendo a pena também? Valeu a pena você dedicar a sua quinta-feira à noite para aprender sobre técnicas de estudos? Tá? Tá muito, né? Tem lógica, sim. Que bom. Tem lógica. Vamos embora. Vamos continuar, hein? E tudo aqui são questões da sua banca, questões atualizadíssimas, tá? Então, vamos lá. A questão 5, ela diz o seguinte: segundo a teoria motivacional das necessidades humanas, a motivação de cada empregado ancora-se em fatores relacionados ao ambiente externo e ao trabalho do indivíduo. Aí a professora aqui vai dizer, não, galera, a teoria motivacional das necessidades humanas é a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, inclusive eu já boto até o esquema na aula, ela divide as necessidades em 5 categorias. Necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. E aí eu ainda digo, as necessidades, de acordo com Maslow, elas têm uma hierarquia da base para o topo. Isso significa que primeiro o indivíduo procura atender as necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois sociais, de estima e de autorrealização. Você não precisa escrever isso, basta uma setinha. E aí eu digo, e as necessidades são divididas em 2 categorias. Necessidades primárias e necessidades
secundárias. De acordo com Maslow, para uma necessidade superior ser atendida, a necessidade inferior tem que estar satisfeita ou minimamente satisfeita. Você pode acrescentar. Necessidade superior surgir, necessidade inferior satisfeita ou minimamente satisfeita. Por quê? Porque ele diz, ó, para que a necessidade de segurança surja, a necessidade fisiológica tem que ter satisfeita ou minimamente satisfeita. Aí ela surge. Pronto. Tá aqui. Você acabou de sintetizar muita informação. Aquele que já estudou pirâmide de Maslow, revisa, e aquele que não estudou, aprendeu. Então, com certeza tem assuntos que não deu tempo de você estudar. Tem ou não tem assuntos que não deu tempo de você estudar? Quem aqui conseguiu bater 100% do edital? Tem assuntos que não deu tempo de estudar, não tem? Vai escrevendo aí no chat. Tem assuntos que não deu tempo de você estudar? Tá? Tem. Todo mundo tem. Às vezes a pessoa acha que é só com ela. Não, galera. É difícil bater um edital 100%. Mas você não precisa bater o edital 100%. Eu tenho um caso de uma grande amiga minha. Ela foi minha aluna presencial e hoje eu já fui até madrinha do casamento dela. Ela se transformou assim numa grande, grande amiga. Ave Maria, sou louca por ela. Ela hoje em dia mora em Brasília. Ela tá vindo agora, no final de maio, passar as férias aqui. Quando ela foi fazer a prova em Brasília, ela se preparou ela fez o concurso para técnico e para analista, tá? Da instituição lá que ela aprovou. E aí, ela se preparou para o de técnico. Para o de analista, ela não tinha estudado quase nada do conteúdo. Existiam 3, 4 matérias que ela não tinha estudado. Aí ela fez a prova do técnico, se deu mal, aí ela me liga meio-dia, a Kélvia. Giovana, eu não vou fazer essa prova de tarde. Se é de manhã que me preparei, me dei mal, imagina de analista. Eu disse, você vai fazer essa prova. Você já está aí, você já está na prova, você já pagou a inscrição, vai fazer o quê de tarde? Ficar chorando? O erro de manhã? Vai fazer essa prova agora. Pessoal, ela foi fazer a prova de tarde. Tu acredita que ela teve a sorte de não caírem os assuntos relacionados com aquelas disciplinas que ela não tinha estudado? E os poucos que caíram, ela chutou e acertou, que eram 2 questões. Ou seja, e ela terminou aprovando para o cargo de analista e não aprovou para o de técnico. Eu até hoje digo para ela que ela me deve esse salário por mês, que ela deveria pelo menos fazer 1 mês de Pix para mim, tá? Então, observe que às vezes você acha que você não está indo muito bem, tá? Mas, na verdade, você está indo bem. Você está indo bem. Então, daqui para a prova, não é questão de desistir. Desistir não é opção de gabarito. Coloca aí na sua página, na frente do seu celular, na frente do seu escritório, tá? Desistir não é opção de gabarito. Daqui para a prova, você vai continuar. E pode acontecer de algumas questões que você não estudou não serem cobradas. Até porque a banca não cobra. Por isso que é tão importante você assistir videoaula de questões, para você focar naquilo que é importante. Não adianta você ficar fazendo questões aleatórias para o site de questões. Os filtros são errados. E dificilmente você vai saber quais são os assuntos mais cobrados. Quem sabe são os professores. Os professores selecionam isso. Tá? Bom. Olha outra questão aqui. Diz assim, a mensuração do clima organizacional requer a avaliação da percepção dos empregados sobre as práticas e também sobre a maneira como as relações se constituem no contexto organizacional. Você não vai copiar essa frase para o teu resumo. Aí a professora aqui vai dizer o seguinte, pessoal, porque no teu edital fala de cultura, mas quando fala de cultura é clima e cultura, tá? Tá subentendido. Então, a professora Giovana vai dizer assim, pessoal, cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes e valores. Existem 3 níveis de cultura. Os artefatos, os valores compartilhados e pressuposições básicas. E o clima organizacional é um conjunto de emoções, sentimentos e humores. Vamos sintetizar? Cultura. Comportamentos, hábitos, costumes. Níveis. Primeiro, artefatos. Segundo, valores. Terceiro, pressuposições básicas. Clima, conjunto de emoções. Sentimentos. Agora vamos responder a questão. Se essa informação ajuda você, porque Sebrasp, você percebeu que Sebrasp exige muita interpretação, né? Então, ó, a mensuração do clima, ou seja, para avaliar o clima, requer a avaliação da percepção dos empregados, ou seja, como eles percebem as práticas, ou seja, o que acontece na empresa,
E também sobre a maneira como as relações constituem o contexto organizacional, como as coisas se relacionam. Você concorda que isso combina com o conjunto de emoções, sentimentos e humores em relação à empresa? Logo, o gabarito verdadeiro. Ficou claro, povo? Tá vendo? Então, não adianta você querer colar, não adianta você querer. Quando eu falo colar, é copiar e colar, tá? Não adianta, tem que interpretar. Isso aqui se chama experiência de prova, tá? Tá? Vamos para outra questão aqui, tá? Vamos para a nossa última questão aqui. Ela diz o seguinte: mas eu vou falar sobre cronograma de estudos, tá certo? Vou falar sobre cronograma de estudos, tá? Bom, vocês prometem para mim que daqui para a prova vocês vão estudar assistindo videoaulas de questões, vocês vão se comprometer de segunda a sábado, tá? Disciplinado, faça sol, faça chuva, assistir o máximo de questões por dia, tá? Se compromete? Sim. Sim, 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 sim. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Muito bem. E aí, quando vocês aprovarem, vocês vão me dizer, me chamam para o churrasquinho da posse, tá? Eu aceito o convite para churrasquinho da posse, tá? Bom, a sétima questão, ela diz o seguinte: a avaliação por objetivos favorece o alinhamento entre os objetivos da organização e dos colaboradores, promovendo o comprometimento na busca pelo aperfeiçoamento e pela melhoria contínua. Vamos ver como é que a Giovana explicaria esse assunto? A Giovana falaria, pessoal, existe um modelo de gestão chamada de administração por objetivos. Pode ser chamada também de administração participativa por objetivos. E ela é composta por 4 etapas. Na primeira etapa, o funcionário participa na negociação dos objetivos. Opa, na negociação dos objetivos não. Na definição dos objetivos. Definição dos objetivos. Segunda, o funcionário negocia os recursos e o plano de ação, como esses objetivos vão ser alcançados. Terceiro, aumenta comprometimento. E quarto, monitoração constante para melhoria contínua. Monitoração constante, melhoria contínua. Pronto. Essa é a administração por objetivos. Vamos ver a questão? Vamos ver se isso aqui dá para você resolver interpretar a questão? E às vezes o aluno quer que a questão seja copia e cola, né? Não, não é assim. Olha o que, diz aqui a questão, tá? Tá, marca texto. A avaliação por objetivos favorece o alinhamento entre os objetivos da organização dos colaboradores? Verdade. O funcionário não participa na definição dos objetivos? E ele também participa na negociação dos recursos? Tá verdade. Promovendo o comprometimento? Ele se compromete mais já que ele participou? Verdade. E busca pela melhoria? Verdade. Observe como o resumo, ele vai te dar uma base para você interpretar questões. Questãozinha 7, verdade. Quando você estuda dessa maneira, o teu nível de aproveitamento, tá? É enorme. Tem mais uma questão aqui para resolver. Tinha colocado mais uma questão, tá? E você vai ver que você vai conseguir acertar muito mais. Nem se compara. Olha essa 8ª questão. De acordo com a abordagem sistêmica, a administração de recursos humanos busca a integração do trabalhador à organização por meio de coordenação dos interesses das ambas as partes, a empresa e o empregado. Aí a Giovana, na hora de explicar isso aqui, a Giovana explica assim, ó. A abordagem sistêmica é enxergar a empresa como um todo. Todas as partes estão relacionadas, tanto na parte interna como na parte externa, buscando uma parceria de ganha-ganha com o funcionário. Isso que a Giovana explica. Aí você anota. Visão sistêmica. Só não usa a letra feia como a minha, tá? Visão sistêmica. Enxerga a empresa como um todo. Use muitas setinhas, tá? Para não ficar fazendo muitas preposições. Enxerga a empresa como um todo, tá? Tanto de uma maneira interna, como de maneira
externa, buscando uma parceria. Ganha-ganha com o funcionário. Pronto. Olha como você sintetiza, tá? Então, ó, aí vem a questão falando que busca a integração do trabalhador à empresa. Inclusive, o nome disso aqui também se chama equilíbrio organizacional. É quando a empresa, ela estabelece, tá, que ela precisa estabelecer objetivos onde a empresa ganha e o funcionário vai crescendo junto, tá? Por exemplo, nesse exato momento aqui no Carranza Curso, a gente tem uma menina de recursos humanos que ela está fazendo uma consultoria para a gente para fazer um plano de carreira dos funcionários, tá? Porque quando o funcionário entra numa empresa, ele quer crescer dentro da empresa, né? Ele quer ganhar mais. Só que assim, todo mundo quer ganhar mais. Mas como é que eu vou ganhar? O que é que eu preciso me capacitar? O que é que eu preciso me treinar? Então, um plano de desenvolvimento individual. Então, a gente está implementando aqui no Carranza Cursos. Já fizemos a avaliação do clima, e aí cada funcionário já disse onde pretendia chegar, e a partir daí a gente vai fazer um plano, ó, para você chegar aqui, você vai precisar aprender isso, vai precisar fazer esse curso, vai fazer esse aquilo. É importante demais. Isso vai ajudar na gestão da empresa. Ficou claro até aí? Tá valendo a pena? Valeu a pena essas técnicas aqui? Sim, sim, valeu, né? Vamos agora ver um planejamento de estudos, tá? Pessoal, se você quer realmente ter um bom resultado, vocês precisam programar seus próximos 30 dias, tá? A prova vai ser no dia 1º de junho, né? Ou seja, você tem um pouco mais de 30 dias. Mas você tem que agora, daqui para lá, focar. Você não pode mais ficar procrastinando. Ontem uma aluna, tomara que você não esteja aqui, de qualquer maneira eu não vou te expor porque eu não vou dar seu nome, tá? Vocês sabem que todos os meus alunos têm acesso ao meu número de WhatsApp, né? Todos os meus alunos têm acesso ao meu número de WhatsApp, porque eu me preocupo muito, sim, com as técnicas de estudos, com as dúvidas. Quem aqui já tirou dúvida comigo aqui e eu atendi? Só para eu saber, quem aqui já tirou dúvida comigo? E aí uma aluna estava dizendo que ela está passando um processo de divórcio, né? Ela está estudando para o MPU. Está passando problema de divórcio, de 20 anos. Ela disse, professora, o que é que a senhora acha? Eu devo parar, estudar e voltar só quando as coisas se acalmarem? Eu disse, não. Por que parar? Porque ela alega, inclusive, que ela se dedicou a vida toda só para os maridos. Ela nunca se dedicou para ela profissionalmente. Eu disse, justamente por isso. Você enfrenta um problema e você quer parar de estudar, tá? Transforme toda a sua dor em força. Se ele, infelizmente, agora está pedindo o divórcio, para que tu vai parar? O que que isso vai te ajudar? Ao contrário, manter a sua mente ocupada, transformar toda a tua raiva em força para estudar, você tem que, não é, desistir não é opção de gabarito, você tem que parar. Há quanto tempo você não deveria ter aprovado? Aí eu converso muito, muito com ela, tá? Eu conversei bastante com ela. Então, sim, você precisa ter um planejamento de estudos. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um planejamento de estudos. Quem já tem o Titânio, tá, vai receber esse planejamento de estudos totalmente gratuito, tá certo? Eu vou disponibilizar lá na plataforma a partir de amanhã, tá certo? Se você não efetuou sua matrícula, eu vou já te mostrar uma promoção aqui para quem for efetuar sua matrícula. Olha só, nesse planejamento, a gente tem a técnica de intercalar disciplinas. Além de intercalar disciplinas, a gente desenhou para você um passo a passo. A sua única função vai ser sentar e estudar. Essa vai ser a sua função, tá certo? Então, por exemplo, no dia 1, você vai assistir às aulas 1 e 2 de administração financeira do Batendo Edital. E aulas 1 a 3 de arquivologia. Algumas aulas têm 30 minutos, outras aulas têm 15 minutos, outras aulas têm 8 minutos, então dá tempo. A gente calculou tudo aqui para você. No dia 1, enquanto você está assistindo as videoaulas de questões, você vai fazendo os seus resumos, tá? Você resume lá, taca, 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 nossa administração financeira, resume também a parte de arquivologia. No dia 2, tu vai estudar direito administrativo e gestão de pessoas. Só que antes de assistir a aula 1 e 2 de direito administrativo e a aula 1 e 2 de gestão de pessoas, você vai fazer uma revisão do que você estudou no dia 1, tá? Essa revisão é através do resumo. Isso vai permitir que você consiga ter uma repetição e uma fixação maior, tá? No dia 3, tu vai continuar com as aulas de administração financeira orçamentária e vai assistir também gestão de contratos. E aí você, ó, revisa o que você estudou aqui. E assim por diante. Então, todos os dias, você vai revisar. A cada 4 dias, você pode incluir uma revisão maior. Uma revisão de 1 hora de tudo que tu estudou durante essa semana. No 4º dia, no 8º dia, no 12º dia, no 16º dia, tu estuda tudo que tu já estudou. Então, observe que você tendo um planejamento, tá? Você tendo um planejamento,
até o final. Direito constitucional, aulas 1 e 2. Português, aulas 1 e 2. Direito constitucional, 3 a 5. Observe que, tendo esse planejamento, tá? E esse aqui é só questões. Então, tem aula, tem questões do batendo edital, tem questões do reta final, e tudo bem detalhado para você. E sempre tendo essas revisões diárias. E a cada 4 dias, você vai fazer uma revisão de tudo que você estudou. Tá certo? De tudo que você estudou. Tá certo? Então, esse planejamento, ó, e continua. E olha só, tá de domingo a domingo, tá? Aqui para a prova você pode muito bem estudar de domingo a domingo. Dia 15, aí vem, ó, Direito Administrativo com o professor Clóvis, 1 a 3. Gestão de materiais, 1 a 2. Reta final, aulas 3 e 4. E olha só, todo o planejamento durante 30 dias. Então, como é que você faz? Assiste o máximo de videoaulas. Digamos que no dia 8, tá? Digamos que no dia 8, você sobrou tempo. Você assistiu aulas 1 a 2, tá? No dia 8, e você assistiu de legislação do batendo edital, aulas 1 a 3. E sobrou. Você assiste mais uma. Você pode avançar. Porque, às vezes, você pode fazer um esforço maior. Menina, eu vou estudar o dia 8 e vou estudar aulas 1 e 2 de português do dia 9. Então, você pode avançar. Se você avançar e conseguir concluir antes dos 30 dias, aí dá tempo de você assistir de novo aquele assunto. Não entrou de jeito nenhum essa parte de arquivologia. Aí você pode recorrer para a aula teórica, tá? Então, você pode avançar. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está com preguiça, ou a gente acha que está cansado, se você dizer, só mais um pouquinho, só mais uma aula, só mais 2 aulas, imagine você, se todos os dias você disser, quando você já quiser parar, só mais uma aula. Em um mês são 30 aulas a mais. São 30 aulas a mais para você conseguir a sua aprovação. Tá certo? Então, ó, tem dos 30 dias. Tem lógica isso aqui para vocês ou não tem lógica isso aqui para vocês? Tem lógica? Quem vai começar a implementar um planejamento de estudos com estudo reverso a partir de hoje? Hoje dá tempo já de você começar a se organizar. Quem vai começar hoje? Tá? Quem vai começar hoje? Tá? Só para eu ter noção. Tá? Só que muitas vezes, para você ficar caçando essas aulas, fica complicado, né? Fica muito complicado você indo atrás das aulas. E se você tivesse algo totalmente desenhado para você? Estamos agora, deixa eu falar aqui da nossa promoção. Nós estamos com a mega promoção para o STN simultâneo. Tem tanto para cargo de analista judiciário, área especializada, especialidade administração, técnico judiciário, área administrativa, e analista judiciário, área administrativa. Estamos falando do conteúdo teórico, explicado de maneira objetiva e direta. Mas você não vai para ele agora. Você vai o quê? Fazer seus cursos de questões. Tanto do batendo edital, tá? Batendo o edital, quanto do curso de reta final, tá? Curso de reta final. Então, você vai focar no batendo edital e curso reta final. Se existir alguma disciplina que você não entra de jeito nenhum, aí você vai para o curso teórico. Porque você vai ter tudo desenhado. Inclusive, o mapa da aprovação com esse planejamento de estudos totalmente atualizado para você. Para que você comece a estudar hoje, tá? Para você começar já a implementar as melhores técnicas. Além disso, você vai ter sessões tirar dúvidas. Nessas sessões daqui para a prova, você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas com os professores. E para o cargo que tem curso discursiva, tá? Além disso, você vai ter simulados temáticos. Vai dar tempo de você avaliar como é que está o seu nível de conhecimento. Regina, tem 1.700 questões, Regina. Dá uma olhadinha com o pessoal do suporte, tem mais de 1.700 questões comentadas no Titânio, tá? Dá uma olhadinha lá, viu? Tenho quase certeza que talvez você não localizou. O Titânio, tanto o batendo edital como o reta final, tem mais de 1.700 questões comentadas. Só as comentadas, sem contar dos simulados temáticos, tá certo? Então pode ficar tranquila, tá, Regina? Tá? Ela também disse que já começou. E além disso, você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp. No meu número de WhatsApp, você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre técnica de estudos, aconteceu um imprevisto, não conseguiu acompanhar, você vai conseguir tirar a dúvida comigo, tá? E nós estamos com a mega promoção de 70% de desconto, de R$ 997 por 12 parcelas de R$ 24,93. Mas eu só tenho 25 vagas para essa turma. Porque como eu disponibilizo meu número de WhatsApp, eu não posso matricular muita gente. Então, eu só tenho 25 vagas, tá? Tem sim, gatíssimo. Tá? Veja com suporte, tá certo? Tá? Veja com suporte que tem mais de 1.700 questões comentadas, tá bom? Tá? Só estudar pelas antigas provas de 2 ou 3 concursos, domingos depende,
tá? Tem alguns assuntos que estão desatualizados, tá? Tem alguns assuntos que estão desatualizados, tem alguns assuntos que, infelizmente, já não são mais cobrados pela banca, então é muito complicado, tá bom? Quem tem dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar agora, tá? Pode perguntar agora. Quem tem dúvida, me diga aí. Inclusive, já pode clicar no link, tá? Pode clicar no link, tá certo? Para que você possa fazer, tá? A sua matrícula. Tá? Fechado? Pronto, já colocaram aí. Já colocaram o link para você efetuar a sua matrícula, tá bom? Quem aí tem uma dúvida? Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta aqui. Oi, Brito, pode dizer. Samila, os simulados temáticos são dos assuntos, tá? Assuntos. Então, você quer saber como é que está o seu nível de aprendizado por exemplo, planejamento? Você quer saber como é que está o seu nível de assunto de aprendizado em frase? Você quer aprender? Isso serve para você identificar os seus pontos fracos e corrigir antes da data da prova, tá? Diga aí, Brito. Deusimar, quem tem assinatura vitalícia tem acesso a esse cronograma também dentro do curso do STM, tá certo? Tá? Cacila, veja com o pessoal do suporte, mas ele já está no melhor desconto, tá? 12 parcelas de R$ 24,93. A gente está falando de sanduíche por mês, tá? O que mais? O Jorge Moura, alguma pergunta, Jorge? A revisão você vai ter que fazer através das questões da reta final e do batendo edital, tá? O Marcos está perguntando, eu fiz assinatura vitalícia, como faço para obter o planejamento? Dentro do curso do STM ele vai ser colocado, tá certo? Fechado? No nosso Titânio STM, você não precisa de mais nada. E ele vai permitir que você faça toda a sua revisão. Sabe aqueles assuntos que você não deu tempo de você estudar? Pois você vai aprender através das 1.700 questões comentadas em videoaulas, tá certo? Sabe aquele assunto que você viu, mas ainda não fixou? Pois essa repetição vai permitir que você consiga ter um maior nível de assertividade. Ciamara, lindona, lembra que esse aqui é um cronograma que é para 30 dias. O cronograma do STM que estava antes era para aquele aluno que estava começando lá atrás. Esse aqui a gente vai colocar amanhã dentro da plataforma. Lembra que eu falei isso, que vai ser colocado amanhã, né? Lembra que esse aqui é daqui para a prova. No cronograma que estava antes é para aquele aluno que se matriculou antes, tá certo? Porque se matriculou agora vai receber isso aqui, tá? Tem tanto para analista quanto para técnico, tá, Tâmia? Tanto para analista como para técnico. Professora, eu posso espaçar alguma matéria que eu já fechei para usar as matérias que ainda não fechei? Maiara, eu não sei o que é espaçar para você, mas você sempre vai ter que fazer resumos e revisões. Você não pode passar muito tempo sem estudar uma matéria, não. Por isso que é importante você intercalar, tá? Por isso que é importante você intercalar, tá? Brito, a gente ainda está analisando a questão do aulão de véspera, tá certo? Se a Mara está perguntando se a assinatura vitalícia tem desconto. Hoje a gente está no último dia para efetuar a matrícula na assinatura vitalícia, tá certo? Inclusive, ela está de promoção. Pode falar com o pessoal do suporte que eles podem tirar a sua dúvida, tá? A Carolina está dizendo, Giovana, esse cronograma vai estar no curso Batendo Edital no Reta Final. Esse cronograma, ele tem questões tanto do Batendo Edital quanto no Reta Final. Então, ele vai ser colocado inicialmente no Batendo Edital, porque é lá que você começa assistindo as videoaulas de questões. E depois você usa o curso Reta Final para poder complementar. Tá? Ó, o pessoal do suporte, a Cássia disse que no link está 12 de 29. E é 12 de 24,93. Tem como dar uma ajeitadinha aí? Eles vão ajeitar agora, viu, Cássila? Vão ajeitar coisa agora, tá? Mas já pode já efetuar a sua garantia. Porque a legislação ainda estou no meio e constitucional já estudei um tempo. O problema, Maiara, é que eu não sei o que é espaçar. Se você ficar uma semana, 15 dias sem estudar uma matéria, você esquece. Por isso que daqui para a prova, por que você consegue o planejamento de estudo de questões? Não é melhor? Você não vai conseguir bater todo o edital se ainda falta muita teoria. Tá certo? Fechado? E aí está o link para você também falar com o suporte. Qual a melhor forma? Domingos, meu amigo. Eu passei a vida toda, a aula, 1 hora falando de questões, Domingos.
Daqui para a prova são questões. Expliquei, inclusive, como é que você deve fazer o estudo, fazer seus resumos. Daqui para a prova, não tem que ficar assistindo vídeo aula teórica, não. É questões. Vai estar lá o cronograma, viu? Vai ter a aula de cronograma, tá? A Maria diz assim, eu tenho o titânio, perfeito. Por lá vai estar o seu cronograma, tá certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando. Oi, Deusimar, quer falar? É porque acabou saindo aqui na hora que eu tentei colocar aqui, saiu. Eu não vi se você explicou sobre a questão que eu perguntei aí. Se por acaso, eu sou aluno do Titânio, aquele que é vitalício, Uhum. se Você esse tem assinatura? cronograma vai estar lá também ou não. Vai. Todo mundo que tem assinatura tem acesso a todos os cursos do nosso site, todos aqueles que a gente lança. Ah, sim. Todo mundo. Tá? Ok, Então, então. ele vai estar dentro do Titânio STM, Tá bom. Muito tá obrigado. certo? Tranquilo. Perfeito. Tá? Inclusive, para quem está perguntando, nós estamos com matrículas abertas da nossa assinatura Titânio, de acesso vitalício. Nele você vai ter acesso a todos os cursos do nosso site, tá? E todos aqueles que a gente lançar. Mas essa promoção ela já está acabando, tá? Se a gente fizesse as contas, se você tivesse acesso por um ano, acesso a todos os cursos, R$ 3.500, 650 simulados temáticos, mapa da aprovação com planejamento de estudos, 40 sessões tirar dúvidas, aulões de véspera, curso de questões comentadas, em um ano você teria que investir uns R$ 11.000. Mas a gente está numa promoção para você poder ter acesso à assinatura Titânio vitalícia, ou seja, você vai ter acesso para sempre. Para o seu concurso do STM, para a Polícia Federal, INSS, para o Ministério Público, concurso de universidades, para sempre, de R$ 1.997 por 12 parcelas de R$ 83,08. Ou seja, a gente está falando de praticamente uma pizza por mês, mas vai ser acesso para sempre. Então, com o pessoal do suporte, você também pode, tá? A Mayara está dizendo, hoje eu fechei, foi a melhor escolha, tá? Já temos aula, o curso completo do INSS já está na nossa assinatura, tá certo? Elias, o curso reta final já está completo, tá? Dê uma olhadinha, sempre quando é localização de material, pode falar com o pessoal do suporte que eles te ajudam a localizar, tá bom? Oi, Deusimar, a pergunta. Não, eu já perguntei, professor. Ah, Acho tá, que era eu que estava marquei a aqui de mãozinha. novo, perfeito, tá Acho, bom. eu vou clicar na mãozinha aqui e ver se ela sai. Não, não tem problema não, viu? Tá? Tá bom, A então. Márcia está perguntando, e quem já é titânio e paga 3 anos para ser vitalício? O pessoal do suporte faz um upgrade, você paga uma pequena diferença, tá, Márcia? Tá? Uma pergunta sobre técnica de estudos, pessoal? Alguma pergunta? O Silvinho está dizendo assim, sou aluno do Titânio e estou gostando muito. Que bom, Silvinho, eu fico feliz, tá? Fico feliz mesmo, tá? Alguma pergunta sobre técnica de estudos? Vocês vão começar a implementar hoje, tá? Então, para você fazer parte desse grupo de alunos que vão receber todo o conteúdo para poder fazer essa revisão por 12 parcelas de R$ 24,93, basta você clicar no link, tá? Que o pessoal, inclusive o pessoal do Pedagógico acabou de também colocar o link do suporte, tá? Para você já efetuar a sua matrícula. Teve mais alguém que levantou a mão porque quer falar? O Brito, né? Diga aí, Sou eu, Brito. Diga sou aí, eu. Brito. Diga aí. Elvia. Ô, professora, a matéria de arquivologia, o edital veio enorme, né? Sim. E hoje eu peguei, assim, para fazer bastante questões, e aí eu fiquei um pouco meio desesperada, assim, porque no Tu edital pegou questões de onde? De site de questões. também. Não, já fiz Pronto. todas, de arquivologia da O problema, Lindona, é que em site de questões você vai encontrar de tudo. Quem separa as questões de site de questões não são professores, são eu estagiários, são não sei. sei o quê. Então, tem muitos assuntos que vai cair para arquivista, não vai cair para você. Ó, só para você ter noção, eu dou aula de arquivologia. Quando o cargo é arquivista, tem que ser um arquivista que dá aula. Uhum. Entendeu? O conteúdo é muito diferente. Então, pode ser que você está entrando em desespero porque você está pegando questões que não devem cair para você. Não, é assim, eu fiz tanto da especialidade e arquivologia lá, né? Em algumas questões eu tentei fazer Pois isso. é, não se faz Eu já isso. fiz todas as questões já do curso Perfeito. da plataforma, e aí eu fui dar uma fuçada. E aí eu fui procurar no edital algumas sobre, porque tá enorme lá e eu não vi na plataforma. Então, por isso que eu fui até. Não, o que acontece? O que acontece é que a gente tem arquivologia é uma disciplina só. Alguns editais colocam só arquivologia,
e alguns decidem detalhar. E, às vezes, o mesmo nome vem com nome diferente. Tá certo? Então, entendi. pode ficar tranquila. Agora, não pegue formação de arquivista, não, lindona. Então, porque É outro, só para você ter noção, um arquivista do Senado ganha 28 mil reais. Tá me entendendo? Então, é um concurso outro nível, é outro nível. Não tem por que você estar pegando questões à parte. Tá? Então, isso daí são uma das principais coisas que faz você perder tempo. Em vez de você focar naquilo que é importante, você está perdendo tempo, está te frustrando, tá? Com coisas que não vão cair na sua prova. Cada nível é cada nível. Uma coisa é a especialidade em administração, que cai em arquivologia, outra coisa é o cara de arquivista. Quem é arquivista no Brasil e passa no concurso sempre ganha muito bem, mas o nível das questões é outro. Tá? E eu também sei que nem tudo que está no edital vai cair na prova, né? Sim. Nem tudo que está no edital vai cair na prova. Não adianta você pegar questões de arquivista. Mas é o que você vê lá, um monte de resolução, A diferença é que a resolução a gente explica na doutrina, na teoria. Todos os livros de arquivologia são com base na legislação arquivística brasileira. Então, tudo que você já estuda é o que vem da legislação. Só que alguns editais detalham, tá? Tá, joia, então. Fechado, lindona. Obrigada. De nada, tá? Fabrício diz que tem 44 dias para estudar para o TSTM e ainda trabalha. Qual a melhor técnica que sugere? Fabrício, eu vou te dar um cascudo. Fabrício, eu passei 1 hora aqui, falando sobre técnica de estudos daqui para a prova. Te juro. Te juro. Giovana. Não pode chorar, cara. Desculpa, cara. Cheguei agora no trabalho. Relaxa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Depois Você chegou tarde? Cheguei, cara. Ah, cara, então vai fazer o seguinte. Vou pedir para o pessoal do suporte, se essa aula que for gravada, tu fala com o suporte pessoal liberar para ti? Pois é, se tu tivesse assistido a aula toda, eu já ia te dar um cascudo. Consegui, cheguei agora. Não, tranquilo, viu? Beijo, porque, obrigado. Eu expliquei, Fabrício, uma série de técnicas de como é que você deve fazer daqui para a prova. Assista, vai valer a pena. Tá bom. Tá Eu te mandei uma mensagem no privado, você mandou para mim um vídeo de planejamento, eu organizei, foi incrível. Você foi... Perfeito. Tá Perfeito, bom, viu? Tá bom. Tá? A Maria está dizendo, uma dúvida, quando eu terminar um dia, eu posso adiantar? Pode sim, você pode adiantar para o dia seguinte. Quanto mais você adiantar, melhor, porque vai sobrar mais tempo para você assistir uma aula teórica, recorrer e tudo isso. Tá bom? Fechadíssimo, galerinha. Diga aí, Ciamara. Professora, eu queria tirar uma dúvida com você em relação... eu tenho uma assinatura Titânio e eu aderi a ela o ano passado, quando comecei a estudar Tem para como o a gente... Vamos fazer só o seguinte. É alguma coisa sobre o STM ou técnica de estudos? Sim. Ok, tá. Porque eu não queria que a gente perdesse tempo com situações pessoais, porque os outros não terão interesse. Então, tem coisa que pode ser feita com suporte, ou comigo no privado. Mas se é com questão de técnica de estudo, tudo bem, bora. Tá, é porque eu segui a técnica de estudo que a senhora colocou aqui no início, né? Aquele cronograma, falando a quantidade de aula, e eu achei aquele cronograma excelente, só que eu não consigo, ele não está mais disponível, entendeu? Assim, e eu achei que eu fui muito prejudicada em questão a isso, quando mudaram o planejamento para digital, tipo o ENAC faz agora, né? Eu perdi, assim, eu fui fazer o TRT e não consegui evoluir. E seria legal colocar esse cronograma. Mas a gente tem, quando fala no início, a gente disponibiliza um vídeo explicando, inclusive, o que o Fabrício fez, entendeu? Mas isso pode ser comigo ou com suporte mesmo. Tá, entendi. Lindo. Oi, Sheila. Oi, professora. É uma dúvida, na verdade. O meu cronograma, eu já estou quase finalizando da parte das matérias mesmo, dos conteúdos, mas as explicações de hoje, deve focar na parte das questões comentadas. Eu, como só estudo, na verdade, então, são 6 horas. Eu posso fazer esse período de 6 horas só de questões? Pode. Normal? Seguir o cronograma? Pode, aí você vai avançando e faz muita revisão. Aquele assunto que você não consegue estudar de jeito nenhum, volta para a teoria, claro que pode. Beleza, então. Fechou, obrigada. Tá bom. Oi, Rafaela. Olá, boa noite, Giovana. Tá me ouvindo? Estou sim, Lindona. Quero agradecer a Giovana. Eu não consegui fazer o depoimento, mas eu passei em 5º lugar na Câmara Municipal de Maceió.
Oi mesmo, Rafaela. Exatamente. Escutei a sua voz na hora da prova. Tu sabia que a gente, como é um curso pequeno, né? A gente não tem um sistema que permite localizar os aprovados. Todos esses milhares de depoimentos são os alunos que vêm conversar com a gente. Exatamente. E eu acho que a Giovana foi super. Ela me motivou muito, né? Porque eu fui a primeira nota das mulheres, né? E ela dizia: olha, a vida está só começando. E eu com 42 anos, e ela super me motivando aqui, mãe Claro, eu tenho solteira. 43, eu tô novinha. Ah, eu também, estamos no game. Então, quero convidar até aqui você para a posse, tá? Assim, aproveita e vem conhecer aqui Maceió, tá bom? Vou sim. Se tiver, eu vou sim. E parabéns, viu, lindona? Parabéns mesmo. Eita, Tá que é uma felicidade. Olha, o mais difícil é o primeiro concurso. Se você quiser continuar agora, vem moleza. Pronto, agora eu quero ser federal. Ah, tá certíssima. Tá bom, Não, então Rafael, eu fico muito feliz, viu? sempre evoluindo, tá certo? Aí eu queria saber, em relação à AFO, que eu ainda estou com muita, assim, problema na parte teórica. Aí eu continuo dando um gás até solidificar na parte teórica para passar para as questões, ou eu faço concomitante, assim? Tu consegue estudar quantas horas por dia? Umas 3, 4. Tá. Então, separe 3 para você fazer as videoaulas do jeito que está no planejamento e 1 hora por dia de AFO. Tá certo. Tá? Que aí você consegue corrigir um erro daqui para a prova. Faça isso durante 15 dias, que você avança bastante. Tá certo, então. Manda um beijo pro professor Leandro, viu? Mando sim, viu? Tá certo, beijo. Beijo. Oi, Roberta. Não? Pois, povo lindo, venha fazer parte desse grupo seleto de alunos que tem todo o nosso acompanhamento daqui para a prova. E lembre-se, desistir não é opção de gabarito. Para você efetuar sua matrícula, basta você clicar no link que está na descrição desta aula. Eu aguardo você dentro do curso, tá? Beijos, povo lindo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa mentoria. Obrigada, tchau.